Boa tarde, Alex. Você já iniciou esse planejamento para 2026, embora ainda a gente esteja com a temporada 2025 correndo. Pensando no planejamento, a curto, médio, longo prazo, qual que é o primeiro passo que você deu nesse planejamento? Primeiro, boa tarde. Para mim é prazeroso estar aqui hoje com vocês. Se vocês lembrarem, na minha primeira entrevista aqui, eu disse que o sucesso desse ano era estar aqui dando a entrevista no jogo diante da Ferroviária. A gente está aí há 2 dias do jogo. Então isso é a prova daquilo que a gente conseguiu fazer ao longo desse período que eu estou aqui. Foi da seguinte forma, Mel. Quando a gente começa a imaginar a escapada de um possível descenso, a gente começa a falar a respeito do ano seguinte. E aí a gente se dividiu entre o que imaginar para frente e o jogo da Ferroviária que ainda vai acontecer. Então ainda tem treino hoje e tem treino amanhã, visando o jogo da Ferroviária, mas já com a sequência já imaginada, retorno, pré-temporada, as possibilidades de alguns jogadores ficarem, a saída de outros jogadores, como acontece normalmente quando chega nesse momento do ano. Alex aqui, Lucas do Portal A Rede. Sobre o jogo contra a Ferroviária, Alex, qual talvez seja o esquema de fazer com que a torcida venha assistir esse jogo, esse último jogo em casa, e que fique contente com a atuação para que em 2026 já siga desse jeito e já siga com um engajamento bom para que o Operário finalize 2025 com uma cara e inicie 2026 com outra. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu acho que o jogo da Ferroviária não entra em contexto nenhum. O ano de 2025 do Operário está definido e é um ano que eu acho que o torcedor tem que comemorar muito. É o ano em que o Operário é o campeão paranaense, é o ano em que o Operário competiu bem na Copa do Brasil e dentro de todas as dificuldades que teve dentro do Campeonato Brasileiro, chega na última rodada somente para cumprir tabela relacionada ao ano de 2026. Ele recomeça dia 15 de dezembro com outra cara, com outro grupo, com outros jogadores. Então o contexto do jogo da Ferroviária trazido para o torcedor é ver o Operário. O seu time, o seu coração, a sua paixão, mas não altera nada o que foi o 2025 e diz muito pouco daquilo que vai ser 2026. Alex, aqui do seu lado esquerdo, Lincoln Vargas, do Portal BNT. Eu queria saber, visando esse jogo aí contra a Ferroviária, Operário, como você bem trouxe, o ano já dá para dizer que acabou, não briga por mais nada no Brasileiro, não tem mais chance de queda e também não consegue brigar pelo acesso. Eu queria saber, então, para o jogo desse fim de semana, tem muita dúvida entre a torcida e também um pedido para mais oportunidades para os jogadores da base. Então pode ser que algum deles apareça aí, não só no banco, mas talvez até na equipe titular, se puder. Joga. Eu adianto já para vocês, vão ter, 7 ou 8 jogadores, agora de cabeça eu não lembro. Eles também estão divididos, porque eles estão na semifinal contra o Criciúma. Infelizmente perderam o primeiro jogo, mas ainda tem a condição de reversão na próxima quarta-feira. Mas o Márcio já estava no último jogo lá em Goiânia, já estava no banco do Wagner, vai estar de novo. O João vai fazer a estreia dele na lateral direita. Tem ainda algumas dúvidas para definir agora à tarde, porque vocês não têm ideia do tanto de acontecimento que vai se sucedendo. A cada 15 minutos a gente tem que alterar alguma coisa, o que também é totalmente natural. Mas a piazada do Sub-20 vai estar participando. Desde que eu cheguei foi algo que eu fiz de bom agrado e puxei no início o Jorge para bem próximo de nós. E depois o Jorge acaba se transferindo para o Barra juntamente com o Gustavo. E depois disso o Schumacher assumiu e está ali bem próximo. A pré-temporada também passa pela Taça São Paulo. Que tipo de time o Operário imagina levar para a Taça São Paulo? Então a gente tem trabalhado bastante junto. Mas no jogo da Ferroviária eu posso adiantar que o João e talvez mais um inicia o jogo e tem muita gente dentro do contexto da partida. Alex, boa tarde. Anderson Lima, da Rádio Clube. Alex, ao longo do campeonato, vimos aí uma evolução em vários setores. Quais foram os principais avanços da equipe e aonde ainda precisa haver maior desenvolvimento para a temporada de 2026? Boa tarde. Boa tarde. Em todos.
Em todos, e aí eu acho que a gente tem que fazer análise bem fria, e hoje é bem simples de fazer isso, né? Eu acredito que a diretoria tenha errado em algum momento, eu acredito que a comissão técnica anterior tenha errado em algum momento, eu acredito que os jogadores tenham errado em algum momento, e também eu, em vários momentos, também errei nesse contexto todo. Então eu posso dar um exemplo da minha condição. Eu acho que eu errei no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, quando eu tiro o Zuluaga e o Daniel Amorim naquele dia, algo que eu imaginei voltando para o segundo tempo, a coisa não aconteceu. Então, assim, em termos de melhora, acredito que todos nós tenhamos aprendido bastante, e a busca é para que a gente erre menos. É óbvio que vai errar, é óbvio que no contexto de montagem de time você sempre imagina o melhor, mas o erro, infelizmente, ele vai fazer parte. O que a gente tem conversado bastante é para minimizar, fazer as observações dos anos que passaram, porque o Operário, no ano passado, com o Guanais, ele competiu até o último momento, acabando ali na 6ª posição. É buscar lá atrás o que foi feito ali de bom, o que fez com que o Operário fosse 6º, trazer aquelas experiências de lá, como a gente tá fazendo, trazer as nossas desse ano, e a melhora tem que ser no sentido geral, no sentido de conjunto, no sentido de criar uma cultura de trabalho melhor do que a gente teve esse ano, e também enaltecer aquilo que aconteceu de bom, né? Porque se nós olharmos, foi o melhor ano da carreira do Índio, foi o melhor ano da carreira do Bosquilha, foi o melhor ano da carreira do Miranda. Se nós olharmos, o Gabriel Souza nunca tinha jogado tanto. Se nós olharmos a lateral esquerda, o Cris e o Feliciano nunca jogaram tanto. O clube conseguiu recuperar o Jefferson. Então tiveram coisas positivas. É óbvio que no meio do caminho outras coisas poderiam ter sido melhores, mas a ideia é que tudo que foi bom a gente possa melhorar, e o que foi ruim a gente não repita, para que tenha um ano superior ao ano que está terminando. Alex, boa tarde. Diego Chila, Rádio CBN Ponta Grossa. Você já adiantou aqui pra gente que entre 7 e 8 jogadores da base estarão agora contra a Ferroviária no domingo. Queria saber quais jogadores não estarão do elenco profissional, já estão, entre aspas, de férias, e o que esse um mês agora que o Operário tem até o início do Paranaense do ano que vem pode representar para você, o que mais você quer trabalhar, qual setor você mais quer trabalhar agora nesse um mês até o início do Paranaense. Os jogadores que estão de férias eu vou ficar te devendo, eu te entrego no domingo ali, a hora que sair a escalação, que já está tudo organizado, porque a gente já também está imaginando que esses jogadores possam descansar e, como eu falei, se apresentem no dia 15 para começar o ano de 26. Então, aí por 48 horas eu fico te devendo, mas já tá determinado. E a pré-temporada a gente vai tentar treinar o máximo que conseguir, que se nós olharmos é do dia 15 ao dia 23, isso é importante que eu passe para vocês, que já está organizado. Entre 15 e 23 o time vai para Londrina, vai ficar lá no CT que o Londrina usava antigamente, que é do Sérgio Malucelli, que é quem controla. Libera o pessoal para Natal Natal no dia 24 e 25, retorna treinando em Ponta Grossa até o dia 31, libera 31 e 1º e retorna dia 2, caminhando para o campeonato que começa dia 7. Então, nesse período, a gente vai tentar treinar tudo, até porque vão ter jogadores que permanecem, vão ter jogadores novos que vão chegar, e aí treinar do goleiro até o ataque dentro das ideias que a gente tem, para que traga algumas coisas desse ano e inicie bem no Campeonato Paranaense. Alex, boa tarde. Rafael Araújo, TVCI. Alex, quais lições dessa temporada você pretende levar para o ano que vem para construir um elenco mais competitivo? Características diferentes, né? Eu posso passar para você uma coisa que nós, enquanto comissão técnica, nós sofremos bastante esse ano, e é uma coisa que eu discutia com o presidente, com o Júnior, com o Batata quase que diariamente, aqui nós tínhamos um grupo de características muito parecidas. Então, se nós olharmos o meio-campo, que terminou jogando com o Índio, o Juan, o Bosquilha, o Neto, o Pedrinho entrou no final, são jogadores com características muito parecidas. E o que a gente tem passado para a diretoria é a busca de características diferentes, para que em certos momentos você possa fazer situações diferentes dentro do jogo. Essa é a parte do olhar de montagem de grupo.
Mas em contrapartida, a gente também espera que o rendimento individual de alguns atletas ele possa elevar, ele possa ser melhor. E os que foram bem, que eles possam repetir ou até melhorar. Então eu posso citar o exemplo do Bosquilha, que fez 9 gols e teve uma participação boa, é que cria-se a expectativa de que o Bosquilha consiga repetir ou elevar. Só que se nós olharmos o histórico do Bosquilha, ele nunca teve um ano tão bom quanto esse. Que tipo de Bosquilha a gente vai ter? Somente a hora que o percorrer do ano acontecer que a gente vai atrás. Mas o principal é características diferentes. Nós precisamos de um time mais agressivo do que nós tínhamos esse ano. Nós perdemos alguns jogos, perdemos alguns pontos por falta dessa agressividade. E não adianta a gente apontar para o jogador, porque às vezes o jogador não tem. Então, se nós olharmos o início do ano do Operário, existiam 2 jogadores, Godoy e Jaci, que por características eles são jogadores fortes e agressivos. E ao perdê-los, o Godoy para o Gostepé e o Jaci para o Curitiba, a reposição foi de características diferentes. Então essa conversa, essa busca, a gente tem feito para que tenha um grupo mais equilibrado e aí sim a gente possa competir diferente do que foi esse ano. Alex, boa tarde. Boa sorte para você em 2026. Como você disse, 2025 acabou. Eu lembro quando você chegou, o Operário vivia uma estabilidade muito grande, tomando muitos gols, né? E a partir da tua chegada, taticamente, você colocou 4 homens no meio, jogando com 2 atacantes por dentro. Eu pergunto para você, esse é o teu sistema de jogo ou por conta da característica do elenco anterior é que você instituiu isso e o ano que vem, dependendo do elenco que você tiver, você pode mudar também? Eu vou trabalhar com o que eu tiver na mão. Porque em qualquer lugar do mundo, a gente vai ter o nosso ideal e vai ter a realidade. Entre o que você idealiza e entre o que é real, às vezes pode existir uma diferença muito grande. Se nós olharmos esse ano, por exemplo, nós não temos extremos de velocidade, nenhum. Nós não tínhamos extremos de 1 para 1. Nenhum desses jogadores tinha essa característica. E eu citei aqui agora há pouco, nós perdemos a agressividade eu nem peguei o Godoy nem peguei o Jaci, mas o grupo perdeu essa agressividade. Então, assim, eu vou trabalhar com aquilo que a gente vai ter como grupo. É óbvio que na hora de você discutir, olha, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Só que para você ter isso, você tem grana, tem dinheiro envolvido, tem concorrência de outros times, tem o poder de convencimento do Operário de conseguir trazer jogador X ou jogador Y. Então, o elenco que o Operário tiver, dentro daquilo a gente vai trabalhar. A minha felicidade é que eu consegui, quando eu chego, eu encontro um grupo que era um grupo campeão, um grupo que tinha tido uma partida e uma desclassificação pesada, mais competitiva com o Vasco, e eu encontro um ambiente triste, caído, um ambiente distante, e a nossa briga diária aqui foi para trazer todo mundo para a próxima. A primeira coisa que a gente fez foi tentar trazer o pessoal da base, como eu falei, na época era o Jorge, para mais próximo do time principal, para poder ter ali uma ideia mais próxima de juntar a piazada de baixo com a rapaziada de cima. Nós conseguimos, competindo bem. Eu acho que o nosso desequilíbrio dos números, ele passa muito por aquele desastre que foi a partida do Atlético, e não é um desastre tático, é um desastre de 4 erros individuais que joga os números lá para baixo. Até aquele dia era um time que não tinha tomado 2 gols e toma 4, e aí vai mais um pouquinho. Na partida em Novo Horizonte a coisa caminhava bem para nós e de repente tomou 3. Então é achar um equilíbrio, mas jogar dentro da realidade que vai ter o Operário, do grupo que vai ser montado e dentro das características que a gente tiver aqui dentro do vestiário. Muito bem, Alex. Sobre essas mudanças, né, que você já vinha comentando aqui nessa última pergunta, visto que terá outro elenco, quais são as principais mudanças que você pode garantir ao torcedor, visto que neste ano você pegou o time no meio de temporada e ano que vem você inicia com o Fantasma já na temporada 2026. E claro, também, se há alguns nomes no seu radar, no radar do Álvaro, que você pode garantir pra gente, dá aquele spoiler.
Eu não posso garantir nada, porque treinador nenhum tem essa capacidade. O que eu posso garantir é muito trabalho e um time organizado, como foi esse ano. Aí nós vamos falar assim, que tipo de jogador a gente vai ter? Puta, aí nós vamos ter que discutir muita coisa. O homem do dinheiro está ali atrás. É difícil demais contratar jogador, é difícil. Nós temos que ter uma análise muito fria, aonde o Operário se encontra dentro dessa cadeia do futebol brasileiro. Tem 20 na Série A, tem mais 20 na Série B. Desses 20 da Série A, o poder de compra deles é muito maior do que o poder de compra de um time da Série B. Dentro da Série B, aonde o Operário se encontra nessa cadeia ali de poder contratar. Então, assim, tem que ser muito criativo, tem que ter um poder de barganha grande, tem que ter um poder de persuasão muito grande para conversar com os agentes, para conversar com os atletas. Eu conversei nas últimas 2 semanas com no mínimo 20 jogadores. Eu já recebi recusa de 15. Então, é uma realidade que o Operário enfrenta por ser o Operário dentro dessa cadeia que é o futebol brasileiro. Por isso que eu digo, na montagem do grupo, nós temos que ter as características necessárias. Então, o meu pedido principal é que a gente tenha jogadores fisicamente mais fortes, jogadores um pouco mais agressivos. Os que ficam são jogadores que comprovaram ao longo do período aqui que gostam, que respeitam o clube, que renderam bem. E aí a gente tem que buscar jogadores diferentes dessas características para montar um time mais equilibrado. O que eu prometo para o torcedor é o que eu fiz desde o primeiro dia. É um trabalho muito sério, um trabalho muito comprometido, respeitando muito a camiseta do Operário, respeitando muito o município e tentando fazer o time mais forte e mais competitivo possível. Alex, você falou do Gabriel Bosquilha e você falou como se realmente contasse com o jogador para 2026. Eu sei que essa é uma pergunta difícil, né? A gente já falando em questão de mercado e tal, e eu penso, é a minha avaliação pelo menos, mas acredito que manter o Gabriel Bosquilha já seria provavelmente o melhor reforço possível para o Operário. É um jogador decisivo e já atraiu o interesse de várias equipes, então eu queria saber se dá para dizer que ele continua para 2026 e também, rapidamente, a questão do calendário, que para o ano que vem vai mudar. Eu queria saber o quanto isso afeta a preparação do Operário com essa mudança em cima da hora do calendário no futebol brasileiro. Relacionado ao Bosquilha é simples. O Bosquilha tem contrato e existe uma multa. Se alguém vier bater na porta do Álvaro e do Júnior e pagar a multa e o Bosquilha entrar em acordo com esse clube, ele vai embora. Isso é futebol profissional. O que foi passado para mim é que o clube não abre mão de situação nenhuma. Então, se não abre mão de situação nenhuma, e eu conversando com o próprio Bosquilha, ele falou, participou na semana, viajo com a família e me apresento dia 15. Essa é a situação de momento. Só que, como eu falei para você há pouco, a cada 15 minutos as coisas vão acontecendo. Mas a situação do Bosquilha é essa, ele tem um contrato, existe uma multa, e se o Bosquilha se acertar com alguém e esse alguém pagar a multa, ele segue o caminho. Caso contrário, ele segue conosco, ajudando como ele fez esse ano. Relacionado ao calendário, eu acho que muda para todo mundo. É uma oportunidade maior para que exista uma rotatividade de jogadores. Logisticamente é difícil, porque a gente ainda não sabe que tipo de time vem na Copa Sul-Sudeste. E logística no Brasil é complicada. A logística de Ponta Grossa é difícil, porque infelizmente o aeroporto de Ponta Grossa está fechado. Então você já sai de 2 horas para Curitiba, tanto para ir quanto para voltar. Mas é o que tem, é o que nós temos que encarar. Por isso eu disse da montagem do grupo, né? Que tipo de grupo a gente vai conseguir ter, que tipo de característica a gente vai ter. E o principal é o seguinte, nós somos o clube para defender o título estadual e para tentar competir bem nas outras competições. É atrás disso que a gente vai correr. Alex, falando sobre elenco e temporada 2026, qual é o critério principal que você usa para indicar ao clube quem deve permanecer ou sair do clube? Desempenho, potencial, característica tática ou o comportamental dos jogadores se define muito pela permanência? Caráter e o que o cara consegue entregar. Eu falo para vocês de maneira bem tranquila, o que para mim define jogador de futebol é caráter. E o caráter ele passa pelo dia a dia, ele passa por como ele corresponde a treino, como ele perde, como ele ganha, como é o comportamento dele. E isso para mim é o que definiu a minha carreira enquanto jogador, o que definiu os meus companheiros. E infelizmente muitas vezes não chega para vocês de fora como é isso no dia a dia.
E muitas vezes a alimentada que dá a imprensa, alimentada que dá a rede social, muitas vezes alimenta esse mau comportamento de algumas situações. Mas aqui no clube é tranquilo, porque o Batata está 24 horas conosco, o Júnior está sempre acompanhando, é um grupo, como eu falei desde o início, muito comprometido, e a análise que está feita de quem sai, de quem fica, de quem vem, ela passa por isso, por comportamento, pelo que entregou e pela parte financeira. Essa é uma realidade que o Operário tem um dinheiro curto e esse dinheiro curto tem que ser bem usado. Ele sendo mal usado, usado de maneira ruim, traz prejuízos técnicos além do prejuízo financeiro. Então, em cima disso, é a análise que é feita, ou foi feita diariamente, para chegar no dia 15 de dezembro, que é a reapresentação. Vocês vão ver as mudanças, vão sair alguns jogadores, alguns vão permanecer e outros novos vão acabar chegando. Alex, depois da sua chegada aqui no Operário Ferroviário, a gente viu muitos jogadores jovens chegando. Foi o caso do Léo Silva, do Pedro Vilhena. Acho que o Pedro Vilhena, um nível um pouquinho acima, já tem um pouquinho mais de rodagem desse elenco. Thiago Medeiros, o Cauã Gomes também. Como é que você vê a disputa desses jogadores por vaga na equipe, juntamente com os jogadores do Sub-20, agora chegando para o último jogo, é o caso do Márcio, você disse, Moscone, enfim. E também, se você prefere agora para a próxima temporada, para 2026, jogadores com um pouquinho mais de experiência, mais... ali o caso do Índio, que tem 33 anos, do Zloá com 32, se você prefere ter jogadores um pouquinho mais experientes no seu elenco do que os jogadores mais jovens que chegaram agora na reta final. Eu não prefiro. Eu não olho muito para a idade, não olho para o país que o cara é. É o que eu falei aqui, eu gosto de homem. Eu gosto de cara que tenha caráter para vestir a situação que a gente vai encarar. E, de novo, a gente tem que entender essa cadeia que é o futebol brasileiro, né? Porque quando a gente vai analisar futebol, e isso eu acho muito legal, porque eu escuto vocês, eu vejo na internet, eu vejo na televisão, nós não podemos nos colocar na mesma situação dos grandes times, onde tem dinheiro, onde tem grandes competições, onde tem profissionais com mais gabarito, mais capacitado, onde a gente não se encontra nessa realidade. Então a gente tem que trazer gente que encare a nossa realidade, que sinta orgulho da nossa realidade, que entenda a nossa realidade e ajude a fazer com que o Operário, nesse nível que se encontra hoje, ele possa estar num nível melhor no ano seguinte, que é o que o Operário vem fazendo ao longo dos anos. Se olhar o Operário há 10 anos atrás, era um tipo de time, era um tipo de clube, e ele vem evoluindo. Nesse meio tempo aí, ele acaba tendo a infelicidade de cair para uma Série C. Ele se reinventa e consegue. Ano passado ele foi 6º, esse ano vai terminar em 13º, 14º, e vai continuar competindo, mas a ideia é que tenha homens que respeitem a camiseta, entendam esse processo e faça com que o Operário ano a ano vá evoluindo, vá crescendo, vá se desenvolvendo, para que em algum momento atinja a Série A, que é o objetivo maior do Júnior, do Álvaro, do Batata, do município, dos torcedores, e que para isso precisa seguir competindo, precisa seguir melhorando, e ano a ano as coisas vão acontecendo para nível melhor. Mas para isso tem que ter gente que vem aqui, que vista a camiseta, que encare isso, para ajudar nesse processo. E aí independe da idade, independe da carreira, independe de onde seja. Eu acho que esse é o papo principal. Alex, pensando já na próxima temporada, o Operário já tem uma meta definida, um objetivo, se é buscar o acesso, consolidar os perfis, ou algum outro objetivo em mente? Eu acho que consolidar o perfil e buscar o acesso, eles caminham juntos. Porque você buscar o acesso é um pontinho aqui, um pontinho ali, é um pontinho que escapa, é um pontinho que vem a favor. Eu acredito que o Operário tenha que montar um grupo competitivo em busca do objetivo principal, que é estar entre os 4 primeiros da Série B. Para isso acontecer, 1 milhão de fatores vão acontecendo ao longo do ano. Antes de começar a Série B, você tem Campeonato Paranaense, vai ter a Copa Nova Sul-Sudeste. Então você tem que criar um grupo de caráter, um grupo que acredite no Operário, que acredite naquilo que está sendo feito, e dentro disso criar uma cultura de trabalho boa dentro do clube, uma competitividade grande entre eles, e que quem entrar respeite e corra por essa camiseta, para, como eu falei, defender o título paranaense, correr bem na Copa Sul-Sudeste, competir bem na Copa do Brasil e competir bem na Série B, que é o objetivo principal do clube.
Alex, você comentou em 2 ocasiões aí durante a entrevista sobre a questão defensiva, Jaci, Godoy, Joseph, né? Que tipo de jogador você pretende remontar essa defesa? Com que característica? Essa característica, em termos de altura, biotipo e força, será uma tendência para que você possa ter uma defesa sólida? A gente precisa de jogadores que complementem o Miranda, por exemplo. Porque hoje o único zagueiro que nós temos é o Miranda. E aí mais o Bernardo que vai subir dos juniores. E aí, se nós olharmos o Bernardo e o Miranda, eles não são esses jogadores. Eles não são jogadores agressivos. Eles são mais técnicos, mais de leitura. Então, a busca por um zagueiro é complementar as características que os outros não têm. Dentro disso, fazer uma montagem para achar esse equilíbrio. Mas jogadores fortes, jogadores agressivos, principalmente de nível de defesa, a gente precisa.